Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Estamos iniciando mais um Conexão Cidade, o programa que você assiste pelo canal 19 da NET. Pode também ser assistido pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes sociais. Esse programa tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, e também da ASDEP, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. O programa é um programa que trata de temas cotidianos e hoje nós estamos aqui com um público bastante selecionado para nós falarmos sobre essa crise política que nós estamos vivendo, sobre essas recentes decisões que nós temos visto todos os dias aí na mídia e um pouco sobre a política nacional, sobre o que a gente pode esperar para o futuro. E nesse sentido nós convidamos para estar aqui conosco o Dr. Henrique Azevedo, que é defensor público da União, trabalha hoje no TRF4, seja muito bem-vindo. O Dr. Dietmar Strahl, que foi presidente da OAB aqui na nossa região, e hoje é conselheiro da OAB em Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, Dr. Dietmar. E o nosso professor aqui, professor Jerônimo Tibuchi, nosso professor aqui na pós-graduação. Eu não sei se é o coordenador da pós-graduação, professor? Não. Nosso professor na pós-graduação de Direito aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Eu acho que tem função na Prograde também. Sim. Enfim, é um professor aqui na nossa Universidade Federal de Santa Maria e bastante ligado aqui com os assuntos do cotidiano. Sejam todos muito bem-vindos. E eu queria começar então, acho que eu vou começar com o Dr. Dietmar. O Dr. Dietmar tem uma certa ligação com a política também, né, Dr. Dietmar? Eu queria lhe perguntar assim, o que nós podemos esperar desse momento político que nós estamos vivendo, né? Essas coisas todas que estão ocorrendo, que nós estamos vendo todos os dias, esses escândalos, isso sempre foi assim? Ou isso agora a mídia está nos mostrando mais? Essas prisões que nós estamos vendo, que estão alcançando agora o andar de cima da sociedade, isso é um momento novo que nós estamos vivendo, as coisas vão melhorar. Essas blindagens que nós estamos vendo lá no alto escalão, daquelas pessoas que têm foro por prerrogativa de função, que muitas vezes eles julgam a si mesmos e acabam impedindo que os procedimentos possam avançar. O que a gente pode esperar da política? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jerônimo. Bom dia, professor Henrique. É uma satisfação muito grande estar aqui com essa bancada tão qualificada e no seu programa mais uma vez. Realmente, eu acho que o que acontece no Brasil hoje, a impressão que você tem, a gente nunca vai ter certeza disso, né? É o grande questionamento que me faço no dia a dia. Vinha pensando nisso na viagem, hoje também vinha para cá. Se realmente tudo isso vinha acontecendo ao longo do tempo, e somente agora, com a modernidade tecnológica, das redes sociais, da internet, da informática, enfim, está tão fácil de investigar, a delação premiada, enfim, está mais fácil de investigar do que antigamente, a sociedade tem conhecimento do que se passa, ou esse sistema corruptivo sempre existiu ao longo da história? Então é muito difícil responder essa pergunta, mas eu creio que em menor ou maior escala a corrupção acompanha o Brasil desde o Império. E agora, na Operação Lava Jato, eu assistia hoje pela manhã a entrevista do Sérgio Moro, que ele deu para uma televisão nacional aí, e assisti atentamente. Me chama a atenção isso, porque no momento agora se escancarou para a sociedade tudo aquilo que acontecia nas entranhas do poder em Brasília. E impressiona porque eu me lembro quando eu fui vereador nos meus jovens anos, aí fui político antigamente. Quando eu era vereador, um deputado, que era meu amigo pessoal, falecido deputado Ivo Mainardi, me disse um dia, vereador, a expectativa que você tem em Brasília de que de 10 a 30% das obras são superfaturadas, a corrupção. E eu, na época, eu me lembro que fiquei cabisbaixo, eu tinha vindo da linha Ávila do interior de Dona Francisca, e de repente um deputado me fala isso e eu fiquei muito abismado com isso. E hoje se escancarou que Ivo Mainardi não tinha razão. A corrupção é muito maior do que isso, né? Na verdade, eu acho que acontecia muitas vezes em algumas obras que 30% era investido na obra e o restante era levado pelo ralo da corrupção.
Mas a impressão que se dá e a esperança que se tem, que esse momento que o Brasil atravessa da Operação Lava Jato, que o Brasil seja finalmente passado a limpo, que essa corrupção seja varrida. Temos aí hoje um sistema legal que permite a delação, a colaboração premiada, que faz com que a criminalidade venha a ser escancarada. Quem imaginaria que em 2017, 2016, nós tivéssemos preso um presidente da Câmara dos Deputados, que nós tivéssemos mais um presidente afastado, nós tivéssemos um presidente da República sendo processado, que nós tivéssemos uma infinidade de empresários que governavam o Brasil indiretamente, que nem o Odebrecht do seu gabinete definia quantos milhões enviar cada político e governava o Brasil indiretamente. Então espera-se, né? Agora o Odebrecht está preso, diversos deputados estão presos, diversos políticos estão presos, ministros estão presos, grandes empresários estão presos. A gente espera que essa corrupção seja realmente varrida de uma vez por todas. Eu tenho uma preocupação, tenho medo, levo medo. Claro, em decorrência disso veio um fato novo. Nós não temos mais esperança, né? Não sabemos para que lado correr. E esse é um grande questionamento. Ano que vem tem eleição e para que lado nós vamos. Mas a expectativa é que de uma vez por todas seja varrida a praga da corrupção. Professor Jerônimo, em quem é que nós vamos votar o ano que vem? Primeira pergunta. Segunda pergunta, por que batíamos panelas antes e agora não batemos panelas? A gente está acostumado, talvez o tema, em primeiro lugar, bom dia a todos aqui, colegas e amigos, ao Henrique, ao Ditimar, ao Marcelo. Satisfação estar novamente aqui, podendo discutir temas tão fortes e tão polêmicos como esses, né? A gente costuma falar em crise política, né? Eu acho que uma das características da crise é ela não ser eterna, né? Então, se a gente fala em crise, ela tem que ser momentânea, né? Então, nós estamos acostumados em dizer crise para tudo, né? Então, eu acho que faz parte da própria transformação política do jogo, porque a política lida com estabilização de expectativas, né? Faz parte da própria política ter os seus altos e baixos, né? Ou seja, no seu código a política mexe com estabilização de expectativas relacionadas ao poder. E nesse código poder não poder, ela tem justamente formas diferenciadas de criar suas estruturas, as suas organizações, reunir organizações, separar essas organizações, enfim, a política trabalha com isso. Não dá para dizer necessariamente que nós temos uma estrutura de crise permanente, né? Agora, uma das coisas que abala esse processo político é justamente, e aí tem um autor interessante que é o Niklas Luhmann, que vai falar um pouco do sistema jurídico e do sistema político, onde ele vai falar entre uma perspectiva de que a política precisa trazer confiança e estabilidade. De alguma forma a gente vai buscar isso, mesmo que isso seja muitas vezes uma ilusão, né? Mas esse processo de confiança e estabilidade é necessário para que você tenha, então, um bom desenrolar das funções do Estado, né? Então, quando você tem midiaticamente todo um processo de exposição, uma fratura exposta constante em relação a essas organizações, uma crise dessas organizações, né, a ponto da gente não compreender o funcionamento e a complexidade dessas organizações, você gera uma instabilidade generalizada. E aí esse processo nós estamos acostumados a chamar de crise política, e hoje mais do que nunca com os últimos acontecimentos a gente denomina esse processo como uma crise política. E nessa relação dos poderes é interessante, né? Ou seja, desde a teoria das formas de governo, né? Qual o melhor governo, né? Quem governa, como governa, né? De que forma ele vai governar. Isso é uma discussão eterna, né? na ideia da formação da política ocidental. E a gente retoma essa discussão, né? Com a questão da separação dos poderes, que não são tão autônomos e independentes assim. Eu prefiro dizer que eles se complementam, mas que eles têm antagonismos, né? E concorrem entre si. Então, quando você expõe essa fratura de uma fragilidade em uma negociação, de talvez uma perspectiva de crise da representatividade, ou seja, da democracia representativa sendo vista como crise, ou seja, não atende mais os anseios da população. Lá em maio de 2013, por exemplo, a população saiu à rua, e eu lembro que um estudante em sala perguntou: professor, que bonito isso, né? Todo mundo saiu na rua em prol do Brasil. A gente não tinha ninguém com bandeira, nem nada, nem partido de olha, tem que usar uma lente um pouquinho mais apurada para enxergar isso, né? As organizações, elas estavam todas ali, né? Ninguém sai à rua somente com a bandeira do Brasil ou com outras bandeiras, ou seja, você tem muito bem organizado, né? As estruturas, elas estão presentes, né? Basta você olhar com um pouquinho mais de atenção.
Então esse processo já anunciava em 2013, né, esse processo de insatisfação, né, como dizia o Vitimar aqui, né, um processo de insatisfação em relação à corrupção, em relação ao que aparecia, mas que muito produzido pela mídia, né, ou seja, mediaticamente esse processo discursivo ele foi trabalhado desde essa data, né, desde 2013, talvez até antes, né, no Brasil a gente tem vários outros fatos, mas o que explode hoje, né, nesse confronto entre executivo e legislativo, que explode hoje para nós de uma forma mais intensa, é justamente o aparecimento, o ressurgimento de um judiciário como um judiciário plenipotenciário, como um judiciário que vai salvar as estruturas todas, criando mitos em torno de pessoas, enfim. Então, o que faz parte desse processo, né, desse processo de construção midiática, ou seja, o judiciário plenipotenciário regulando tudo, né? A pergunta é quem regula o judiciário nesse sentido. Então, aí você tem vários teóricos que vão discutir, né? Ou é a judicialização da política, ou é a politização do direito. Ou seja, então, de que forma esse conjunto de tensionamentos pode ser estabilizado, né? Eu acho que a gente vive um momento de repensar o político, e repensar o político pensando que o político perpassa todas as instituições. Então, as decisões do judiciário são perpassadas pelo político, as decisões do executivo são perpassadas pelo político. E o legislativo não preciso falar, porque é a própria conjuntura da representatividade. Aí, nesse sentido, essas influências econômicas e políticas, elas estão sempre presentes. Se você pensa assim, pelo menos de uma forma complexa você pensa assim, fica mais tranquilo. Dizer, olha, na história da humanidade várias vezes ocorreram isso é uma disputa comum. Mas agora, como a gente lida disso? Quem escolher, né? A tua pergunta inicial, nesse cenário, quem aparece, né? O cenário tradicional não pode mais ser pensado. E hoje a gente não consegue nem ver a produção de um candidato mediaticamente. As eleições estão ali e você não consegue vislumbrar quem está sendo produzido, né? Porque a mídia produz, né? A perspectiva do poder da comunicação nessa relação, da construção de uma figura pública, você não consegue enxergar. Você tem palpites, né? Mas dentro desse sentido, eu acho que a construção desses personagens é muito evidente, né? O Trump é um personagem constituído, né? Talvez ele não seja tudo isso que a gente imagine, né? Mas é um personagem constituído. Talvez o Bolsonaro seja um personagem construído também, né? Então a população diz, olha, quem vai aplacar essa fúria, né? Dessa estrutura que nos dá tanta incerteza, né? Aonde nós vamos calcar nossas estruturas de confiança? Por mais que a gente fala que tudo é fluídico e tudo é pós-moderno, a gente ainda busca nas estruturas tradicionais da segurança e a confiança. Queira ou não, a gente foi moldado para pensar dessa forma, né? Não pensar com insegurança constante. Muito bem. Doutor Henrique, o senhor trabalha no TRF4. Esse TRF4 é a segunda instância de diversas decisões muito importantes no cenário nacional. Decisões da Lava Jato, decisões do juiz Sérgio Moro e decisões que vão impactar aí talvez no futuro da República. Então, conta para nós um pouco do que se passa no TRF4, se puder falar um pouco do que já passou pela sua mão do juiz Sérgio Moro, enfim. Bom dia, mais uma vez, obrigado por estar participando do seu programa, é uma honra estar aqui. Revi o meu amigo Jerônimo, há muito tempo que já não tinha contato com ele. O conselheiro da OAB que eu não conhecia, mas passei a conhecer hoje, antes do programa, conversamos um pouco, prazer. Antes de abordar esse tema, eu gostaria de fazer uma observação que eu acho bem importante sobre essa questão da exposição da corrupção ou da exposição da visibilidade das políticas, dos malfeitos políticos. Eu acho que há um evento que mudou a percepção de tudo, que é o ataque às Torres Gêmeas. A partir de 2001, com esse ataque, se percebeu que essas organizações terroristas, quer dizer, já se tinha percebido isso, mas naquele momento isso aflorou de uma forma muito mais forte. Se percebeu que era preciso atacar a movimentação financeira, a estrutura financeira dessas organizações. A partir disso, as legislações, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, começaram a buscar formas de minar o poder financeiro dessas organizações.
E com isso se pulverizou aqueles sigilos absolutos das contas correntes, dos paraísos fiscais. Então hoje ficou muito mais fácil as autoridades policiais, as autoridades persecutórias acessarem os paraísos fiscais. A questão do Eduardo Cunha é paradigmática sobre isso. Ele dizia que não havia recurso, e se chegou um momento que se acessou a conta dele no exterior e falou, olha, tem recurso sim, e ele teve que mudar o discurso, que não emplacou, e ele acabou perdendo a presidência da Câmara, está preso até hoje. Então esse fenômeno, para mim, ele é de extrema valia, porque a partir dele, a partir da possibilidade de acessar os paraísos fiscais, se conseguiu chegar à descoberta de pessoas que tinham recursos ilícitos depositados em contas correntes. Então esse fenômeno, para mim, ele deve ser analisado em conjunto com a Lava Jato. Até porque as legislações que vieram, e a própria legislação que prevê a colaboração premiada, a última já existindo, ela vem de um acordo que o Brasil se comprometeu de atacar essas organizações criminosas. Então, a partir desse evento, se mudou a lei de lavagem de dinheiro, veio a lei das organizações criminosas, que acabou tipificando-a. Em função disso, eu acho que esses vetores eles são de extrema valia. Quer explicar para o nosso telespectador, que às vezes não entende do direito, o que é lavagem de dinheiro? Só faz um ganchinho. Lavagem de dinheiro na verdade... O cara foi condenado por lavagem de dinheiro. O que é lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro é esse trabalho para que você lave, tire a sujeira dele e torne aquele dinheiro limpo. Então, é todo o mecanismo que se tem para que o dinheiro que ele advém de atividades ilícitas possa ser... possa aparecer como se lícito fosse. Na verdade, então, no nosso sistema penal é isso, é pegar o dinheiro que foi mal havido e reintroduzi-lo ele, né? Isso. Fazendo parecer que é um dinheiro legítimo. Isso por si só é crime, independente do crime anterior. Independente do crime. E por isso a lavagem, ele tira a sujeira do dinheiro. Em função desse evento de 2001, se tornou muito mais fácil hoje o trabalho das autoridades policiais, o trabalho do Ministério Público, porque ficou tudo muito mais acessível. Então esse fenômeno, para mim, ele precisa ser trabalhado, analisado em conjunto com a Lava Jato. Sobre o TRF4, eu sempre digo que o tribunal ele teve uma mudança muito acentuada. Era um tribunal, há duas turmas criminais, a 7ª e a 8ª, eu atuo nessas duas turmas, e a partir da Lava Jato e a partir de toda uma pressão por condenações, o tribunal ele ficou um tribunal muito mais rigoroso. Eu diria que hoje o tribunal é um tribunal que condena muito mais, é um tribunal que aplica penas muito maiores, não só pela Lava Jato, porque houve também mudança de desembargadores, saíram alguns, entraram outros, e que vieram com um rigor punitivo maior. Então hoje eu sempre brinco que conseguiram absolvição no TRF4 é algo, eu diria, milagroso, porque é um tribunal muito punitivo. Já peguei, como eu trabalho no TRF4 e vem processos do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, já peguei muitos processos do Dr. Sérgio Moro, que é um juiz de extrema competência. As sentenças dele são sentenças muito bem elaboradas e muito rigorosas, sempre muito rigorosas. Eu sempre brinco que o Dr. Sérgio Moro, se pudesse, ele condenaria à morte com agravante para o inferno, tal o seu rigor punitivo. É uma linha, eu não faço, cada um tem a sua linha de pensar o direito, que não é minha linha, eu atuo na defesa, não é minha linha, muito pelo contrário, mas ele tem todo o direito de interpretar o direito da forma que ele tem de ser a mais correta. E cabe à parte contrária se contrapor a esse tipo de pensamento. Para mim não é o melhor, eu sou contra esse rigor punitivo, acho que ele não resolve. Está aí a história, cada vez mais se criam leis penais com rigores maiores e a solução do crime não se resolve. Eu lembro que quando a criação da lei do crime hediondo, lá de 1990, um dos deputados na Câmara, ele levantou e disse que a partir da promulgação daquela lei, o problema da violência se resolveria, tal o seu rigor. De 90 para cá, a violência só aumentou. Então, não é a lei, não é esse rigor que vai buscar. E também sou contra as prisões provisórias do jeito que estão sendo feitas. Eu acho que há uma elasticidade muito grande. Se está brincando com a presunção de inocência, se prende por questões
desnecessárias ao meu juízo. Nós vamos fechando um primeiro bloco aqui do Conexão Cidade. Esse programa que tem o apoio cultural da Faculdade Palotina, aqui de Santa Maria, que está aí conosco há 15 anos construindo histórias de sucesso, e da ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Voltamos logo em seguida. Programa Conexão Cidade. Apoio cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Retornamos no Conexão Cidade, o programa que você assiste pelo canal 19 da NET, também pode ser assistido nas redes sociais, Facebook, YouTube e também no próprio site da TV Santa Maria. Esse programa pode ser assistido até pelo celular, você clicando no link da TV Santa Maria. E é um programa que trata de assuntos cotidianos do nosso ambiente local, regional e às vezes nacional. Hoje nós estamos aqui com convidados bastante importantes aqui. O Dr. Henrique Azevedo, que é defensor público da União, que trabalha no TRF4, que é o tribunal que julga hoje os recursos da Operação Lava Jato. O Dr. Jitimar Stral, que é um conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Porto Alegre, já foi presidente da OAB, uma seccional aqui da nossa região. E o professor Jerônimo Tibuch, professor da graduação e da pós-graduação em Direito aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Nós encerramos o primeiro bloco falando um pouco da Lava Jato, das decisões do juiz Sérgio Moro, e eu queria tocar numa questão que é a questão do ativismo judicial, né? O nosso sistema processual penal é o que se chama de sistema acusatório, e a doutrina fala num sistema acusatório relativizado, porque num sistema acusatório puro nós temos uma absoluta separação entre a acusação e o julgamento. A acusação é feita pelo Ministério Público, nesse caso, e o julgamento seria feito por um juiz inerte, poderíamos dizer assim. O nosso sistema ele é um sistema acusatório mitigado ou relativizado, porque em alguns momentos no nosso processo penal é permitido que o juiz tome algumas iniciativas na busca do quê? Na busca da verdade real. O juiz, quando julga o processo penal, ele procura se aproximar o máximo que ele puder da verdade dos fatos. Então, nesse sentido, o nosso sistema processual permite, certo, entre aspas, ativismo por parte do juiz no sentido de coletar a prova. Então, eu queria retornar com o doutor, professor Henrique, nesse sentido. Há um ativismo exacerbado ou não nessas decisões aí com relação à Lava Jato e nessa colheita ou colheita de provas da Lava Jato? Eu não conheço bem o processo Lava Jato sobre a participação do juiz na produção de provas. O Código de Processo Penal ele permite o juiz complementar ao final da instrução. Me parece que isso está sendo alargado pelo que eu vejo das críticas que são feitas. Me parece que há uma produção muito maior que não complementar, mas como uma produção de prova que venha a buscar verdades no processo. E eu sempre fiz uma crítica quanto a isso, porque eu nunca vi essa produção de prova, essa preocupação na produção de provas para absolver. Eu atuo na área criminal, na Defensoria há 11 anos e meio, eu jamais vi uma produção de provas, seja do Ministério Público, que é o fiscal da lei, seja dessa atividade complementar do juiz, que ele produza a prova ou que ele
para fins de buscar uma absolvição. Toda vez que a atividade judicial ela faz essa complementação ou que o Ministério Público requer provas, sempre para fins de condenação, sempre para um outro viés que não seja o viés da defesa. E sempre lá ao final diz, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar a inocência do seu réu. Essa sempre é Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. E hoje, e talvez aí também esteja presente o descrédito da política, com esse fenômeno, com essa virtualização de tudo, com o acesso da internet, com as redes sociais, as demandas sociais ficou muito mais claro. As pessoas tiveram a possibilidade de colocar os seus anseios, as suas reclamações públicas, tornar isso público. Isso faz com que há um descrédito da política porque as demandas são infinitas e a política não vai conseguir resolver todas, e isso é impossível, e por isso nós não podemos desacreditar na política, nós devemos acreditar na política e termos ciência que ela não conseguirá resolver tudo. Dentro do universo de demandas, algumas serão realizadas e os outros não. E daí a necessidade de ter um político, ele é a pessoa capaz de levar essa explicação à sociedade. Talvez os técnicos não. Os técnicos darão soluções que serão as soluções mais otimizadas, mas não aquelas que possam ser consideradas não sobre um fim único de atender uma questão econômica, mas as decisões políticas elas não têm talvez essa preocupação tão grande com a política. Então, esse descrédito ela tem muito a ver com essas demandas que hoje elas são públicas, todos tiveram voz, todos podem reclamar, podem colocar as suas reclamações em rede social, e aí as manifestações no mundo elas acontecem através dessa virtualização. Então a política ela é necessária, os políticos são necessários. E aí o ativismo do judiciário, essa demanda da sociedade ela também é ouvida pelo Poder Judiciário. O que a sociedade quer? Ela está premida pelo medo. Há uma insegurança pública enorme. Há todo um discurso que a justiça é leniente, que a justiça absolve, que a justiça, essa demanda ela é ouvida pelo Poder Judiciário. E a partir disso, talvez para ir ao encontro, para se legitimar, o Judiciário também está buscando atender esse reclamo da sociedade. E aí, com isso, começam as condenações, as prisões provisórias, ao meu juízo, exageradas, para que se dê ouvido a essa reclamação, para que se possa atender essas vozes que hoje elas estão gritando para todos. Então, talvez esse tenha sido o fenômeno aqui. Professor Jerônimo e doutor Dittmar, nós falamos desse novo tempo onde me parece que o andar de cima da sociedade agora começou a ser atingido. Nós temos algumas pessoas presas, nós temos situações impensáveis na década passada. E isso talvez a partir dessa nova forma de ativismo, não dos juízes, mas dos profissionais do direito, e talvez com a relativização de algumas garantias. Então o que eu queria lançar a pergunta é nesse sentido, nessa ponderação que talvez a gente tenha que fazer, o contraditório lá, doutor Dittmar, nessa questão do advogado, porque o doutor Henrique nos dá a entender que em alguns momentos o Poder Judiciário e o Ministério Público, eles fazem um certo ativismo no sentido da condenação. Então aquela situação da paridade de armas, né, do contraditório que deveria haver entre defesa e acusação, se isso está sendo prejudicado ou se realmente, para que nós possamos chegar no andar de cima e deixemos de prender apenas o ladrão de galinha, porque nós vivemos historicamente onde só o pobre, né, aquela pessoa que não tem condição de pagar um bom advogado é que vai para a cadeia. E nos últimos anos nós vimos que outras pessoas estão. Então eu queria lançar essa questão. Esse novo sistema, ele é bom? É assim que nós vamos conseguir trabalhar na macrocriminalidade ou não? Na esteira do que o Henrique estava falando, e justamente nesse vácuo, né? Ou seja, quando há essa perspectiva de incerteza na representatividade, ou seja, há instaurada uma perspectiva do político, onde essa complexidade ela aparece mais, mediaticamente ela é trabalhada, e faticamente há um déficit muito grande na perspectiva democrática, ou seja, a representatividade não atinge somente os nossos anseios. É necessário maior participação, é necessário mecanismos que consigam acompanhar essas novas tecnologias, acompanhar a sociedade em rede. As pessoas estão falando mais, estão fotografando mais, estão se vinculando. Não vejo isso como algo negativo, mas também algo como
a perspectiva de que clamam por participação e querem que a sua opinião também seja ouvida, né? Então, nesse processo todo, quando essa instabilidade ela é ao mesmo tempo produzida e ao mesmo tempo fática, né, essa instabilidade acontece e você tem uma maior atuação do judiciário. Né? Por quê? Porque esses poderes são complementares e concorrentes, né? Eles estão constantemente concorrendo. Nessa maior atuação do judiciário, aí reside um perigo, né? Um perigo nessa perspectiva, ou seja, os mecanismos de controle criados já não são mais aqueles mecanismos clássicos da modernidade, os mecanismos somente sobre o corpo do indivíduo, sobre a sua conduta, sobre a forma com que ele vai se portar, né? Esses mecanismos já precisam ser pensados até numa lógica de consumo, né? São mecanismos gerais de controle de um corpo muito maior que o corpo população. Então, a partir da criação desses mecanismos de controle, seja a estrutura do judiciário, ela começa a trabalhar com perspectivas que não são novidades, são perspectivas teóricas que já existiam e iniciaram no direito penal europeu, por exemplo, com a ideia do direito penal do inimigo, enfim. Então, quando falava o Henrique da prisão provisória, né, a perspectiva da prisão provisória ser totalmente, subverter totalmente aquilo que a gente entendia e compreendia do Código de Processo Penal, por exemplo, e das decisões anteriores, essa prisão provisória ela se alarga. Né? Ou seja, esse indivíduo ele é retirado do convívio e passa a ter um período alargado de prisão provisória. Ou seja, para todo mundo que trabalha na militância da advocacia, na defesa, isso parece uma aberração. Todo mundo, quando começou a surgir isso, disse, olha, pera lá, como é que está sendo feito dessa forma, né? Por quê? Porque, na realidade, a combinação de dois institutos, isso tem que ser dito de uma forma clara, né? A ideia da prisão provisória com a colaboração premiada. Ou seja, então, o camarada não aguenta mais, o que ele precisa? Ele precisa sair, né? E para sair ele vai colaborar. Bom, em que termos essa colaboração premiada condiz com a verdade, né? A gente costuma falar em resposta certa, em verdade real. Na realidade, a complexidade é muito maior, é preciso que eu decida, né? A produção de decisão é o mote do judiciário. Ele vai buscar uma decisão, ele vai buscar produzir uma decisão. Essa decisão vai ter impactos políticos, né? E, na realidade, não me interessa tanto se essa decisão está próxima da verdade ou não, né? Porque a verdade ela também pode ser construída, né? Mas aí você tem uma produção de uma decisão. Ou seja, o que é preciso para aplacar essa cobrança midiática sobre o próprio judiciário, né? Quando eu disse que se criam personagens em cima das figuras públicas, né? Também se criou personagens em cima da figura pública do Moro, né? Ao mesmo tempo, né? Recentemente ele deu uma entrevista interessante para a Globo News, né? Ao mesmo tempo em que ele coloca, olha, não é necessário criar esses personagens, ele também tem a noção de que se criou um personagem em cima dele, ou seja, ele também talvez não gostaria que fosse criado determinadas personagens. O Joaquim Barbosa, a mesma situação, né? Então, essa cobrança é tão grande que ela puxa a necessidade de uma decisão, e parece que essa decisão ela é irresistível, ela tem que ser num sentido só. E aí você tem um problema real, porque esse problema agrava mais a ideia de bom senso e de credibilidade nas instituições e nas organizações. Então, no momento em que somente algumas organizações se destacam, somente algumas organizações têm visão na mídia, você desconfia, né? Desconfia de soluções únicas, né? Então, a pergunta poderia ser como estabilizar novamente esse quadro. Posso fazer um adendo? Desculpe, pode falar. Não. Eu li os votos quando o Supremo mudou o seu posicionamento da prisão com o trânsito julgado. E vários votos dos ministros, eles colocavam que o judiciário não podia fechar os olhos para o desejo da sociedade. Isso fica muito claro nessa mudança de interpretação a partir de 88, que se vinha decidindo que a prisão somente após o trânsito julgado, e quando o Supremo muda e diz, nós não podemos fechar os olhos para o desejo da sociedade. Então vem muito com essa coisa que a sociedade, com medo, ela quer que o direito penal, que as atividades persecutórias do Estado resolvam o problema da segurança pública, e mais do que isso, ela está revoltada com os malfeitos que aí estão, e ela quer punição, ela quer que essas pessoas sejam punidas. E o Poder Judiciário precisa ser um filtro, ele não pode ir ao encontro dessa vingança, ele deve ter a maturidade e a calma para decidir sem a pressão da sociedade, mas aplicando a lei ao caso concreto. Nessa questão das prisões
ditas provisórias, preventivas, enfim, eu tenho uma preocupação muito grande porque são exceção e acabou virando a regra. E a sociedade exige tanto hoje que quando o delegado prende, quando o Moro prende preventivamente e depois o cidadão é solto, as pessoas pensam que aquilo é absolvição. Se inverteu a regra. Há uma cobrança muito grande da imprensa, da sociedade, de que aquele cidadão é um criminoso, um delinquente, e se recolhe ao presídio, preventivamente. E a impressão que se dá é que aquele é um cumprimento prévio da pena. E a sociedade já não quer mais que ele seja solto, quer que fique preso para sempre. Da mesma forma, eu quero fazer um link aqui com o que o Henrique falou, da questão da prisão com condenação, cumprimento da pena com condenação em segundo grau. Quando o STF disse isso, eu vi assim a sociedade toda aplaudindo. Eu vejo assim a sociedade toda aplaudindo as prisões preventivas. Advogados, colegas meus que não atuam no crime, um dia numa reunião da OAB, eu vi assim, diversos advogados, colegas meus que não atuam no crime, aplaudindo o STF quando o STF disse que condenação em segundo grau tem que cumprir a pena. Deixa eu fazer um corte aqui só para esclarecer um pouco para o nosso telespectador que às vezes não é da área do direito. Nós vimos desde a Constituição de 88 um sistema onde nós temos primeira instância de julgamento, segunda instância de julgamento e as instâncias especiais ou extraordinárias que são o STJ e o STF. Como é que funcionava? O cidadão era condenado à primeira instância, aqui em Santa Maria. Essa condenação era confirmada em Porto Alegre na segunda instância. Digamos que houvesse um recurso para a instância especial ou extraordinária, para o STF ou para o STJ. Vigia um princípio muito forte da presunção de inocência, ou seja, condenado em primeira, embora condenado em segunda instância, ele ainda não, a regra era que ele não fosse recolhido ao cárcere, à prisão, porque ainda não havia transitado em julgado. Esse recurso poderia demorar 5 ou 10 anos, é isso? Então isso gerava, para mostrar um pouco o outro lado, isso gerava de certa forma uma sensação de impunidade e que isso levava àquela sensação de que o pobre era quem não conseguia ir ao STJ ou ao STF. Isso durou o quê? Mais de 20 anos, eu acho que faz uns 2 anos, quase 2 anos. Acho que ano passado, né? O ano passado, início do 16. houve uma guinada jurisprudencial na instância extraordinária, o Supremo Tribunal Federal vem e diz, num caso com repercussão geral, né? Isso. Com repercussão geral, ou seja, uma decisão... Não, acho que não tinha repercussão geral. Foi num HC. Mas eles... Foi não há... Bom, mas enfim, foi houve uma decisão de um HC, da Defensoria de São nosso Paulo. Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido, aliás, no sentido inverso, dizendo que condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, já poderia haver, ou a regra passaria a ser, então, o cumprimento da sentença, em que pese ainda nós tivéssemos julgamento de recurso especial e extraordinário. Então, a situação hoje é essa, embora já acho uma sinalização agora... alguns ministros, Ricardo... Mas a regra seria essa. Para dar um exemplo, que é o que chama a atenção, condenações do TRF4, agora da Lava Jato, na segunda instância, a regra seria já que as pessoas se recolhessem ao cárcere. Isso. Já sai da decisão que, uma vez esgotado o prazo para embargos, se não houver embargos de declaração, que é um recurso que tem para aclarar aquela decisão, esgotado o prazo, o processo já desce para execução. Para aclarar bem, a sentença do Sérgio Moro, se confirmada pelo TRF4, seja ele quem for, tem que recolher o presídio, esgotado o embargo declaratório. Mas a minha preocupação que eu tenho é muito grande, isso evidentemente que é atinente à advocacia e eu creio que também à sociedade, que as garantias individuais do cidadão têm que ser preservadas. Qual é que era a garantia da Constituição? Recolhimento ao presídio ou cumprimento da pena somente após o trânsito julgado, está na Constituição. Aí de repente o STF virou legislador. Então não tem mais Constituição. As prisões preventivas são exceção, de repente virou regra. E o cidadão aplaude até que, eu sempre penso assim, quando a sociedade aplaude até que não chegue nos dele, até que não chegue nos meus. Eu sou favorável que prendam o fulano, lá em Brasília, ou lá em Curitiba. Mas quando chega nos meus, eu gostaria que se preservasse o direito de defesa, as garantias individuais, que a prisão preventiva fosse exceção, que o meu familiar, enfim, eu não fosse preso até que fizesse a delação, que o que se vê hoje, o que dizem os advogados que atuam na Lava Jato, eles dizem que o político empresário é preso, nos primeiros 10 dias ele nega tudo. No 15º dia ele começa a admitir. No 20º dia ele quer delatar de qualquer jeito, porque ele não aguenta mais ficar longe da família. Ele vai ficar no Natal longe do neto, vai ficar no Natal longe do filho, vai ficar preso. Então ele delata.
Então eu acho que isso é um abuso ao direito individual. Inclusive com pessoas que têm a perspectiva de não sair mais da cadeia, né? Eu só fazer um adendo. Não é que antes da mudança do Supremo as pessoas não pudessem ficar presas com o transcorrer do processo. Essa prisão era possível desde que necessária, desde que se demonstrasse isso, desde que se demonstrasse, essa pessoa ela precisa ficar presa para a garantia do processo, para a garantia da sociedade. Mas o juiz teria que fundamentar. Hoje não mais. Hoje as pessoas serão presas bastando que seja confirmada a sentença no tribunal. Complementando o que disse o Henrique, doutor Marcelo, eu já tive inúmeros casos como advogado que o cidadão é condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E no STJ se reforma a sentença. Se diminui a pena ou até se absolve. E se ele pegou uma pena e já começou a cumprir? Como é que fica a situação? E aí há uma observação, que quando se fala a prisão em segunda instância ela deve ser feita e se compara com os sistemas penais pelo mundo, não se traz uma observação, que para mim é a mais importante. O sistema carcerário do Brasil é igual ao sistema carcerário na Europa? As garantias que são dadas ao preso aqui são dadas, que não são dadas aos presos aqui, não são dadas lá? Ou seja, será que, e aí eu sempre coloco esse exemplo, a sociedade quer, em regra, a redução da maioridade penal. Então imaginemos que se reduza a maioridade penal, coloque 16 anos. O filho de uma pessoa qualquer de 17 anos, ele vai, briga na rua, dá um soco, causa uma lesão corporal num outro, com 17 anos. Será que essa pessoa vai querer que o seu filho seja colocado em uma cela junto com os demais presos no sistema carcerário que hoje existe no Brasil? Será que esse filho de 17 anos sairá melhor desse sistema? Ele está lá na escola, cursando lá o segundo grau, acho que o nome hoje não é mais segundo grau, é ensino médio, estou bem antigo, o ensino médio, ele está lá cursando o ensino médio. Será que será essa mãe que tanto reclama que deve reduzir a maioridade penal, vai ficar satisfeita do seu filho de 17 anos ser preso preventivamente, porque brigou na rua e ficar lá no cárcere com um estuprador, ou com um sequestrador, ou com um traficante, enfim, com um assaltante de banco? Ela vai querer que o filho dela fique lá? Ela vai ter certeza que o Estado garantirá a integridade física do seu filho? Será que aqui o Brasil garante a integridade física dos seus presos? O Brasil, digo mais, o senhor sabe mais do que eu, as autoridades públicas têm controle sobre o sistema carcerário no Brasil? Elas controlam o sistema carcerário no Brasil? Qual o sistema, doutor? O que é sistema? Nós vamos ter que encerrar mais esse bloco e voltamos logo a seguir. É o Conexão Cidade, que tem o apoio cultural da FAPAS e da ASDEP. Daqui a pouquinho nós retornamos. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP. Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Retornamos no Conexão Cidade, programa que você assiste pelo canal 19 da NET, no próprio site da TV Santa Maria e nas redes sociais. O tema hoje é a crise política, um pouco da Lava Jato, falamos um pouco do Sérgio Moro e estamos iniciando esse último bloco e eu pensava aqui no Montesquieu, que dizia que é preciso que le pouvoir arrête le pouvoir, é mais ou menos assim, né? O poder freando o poder.
o que nós estamos vivendo hoje, como é que está essa questão de um poder freando o outro, da interpenetração dos poderes, que papel, qual é a influência que um poder tem no outro e que papel que o judiciário, especialmente o judiciário e o poder legislativo tem nisso tudo que nós estamos vendo? Isso que estávamos falando no outro bloco sobre regulação, né? sobre um judiciário mais ativo, né? Na realidade, esses procedimentos, como a prisão provisória, se esse instituto for banalizado ou exacerbado de uma forma a não compreensão, ele vai ser realmente supressor das liberdades individuais. A gente tem que dizer isso claramente, né? Ou seja, você está tendo uma interpretação diferenciada das normas já existentes, no caso do Código de Processo Penal, um outro tipo de decisão muito mais rígida. O que acontece? Na produção legislativa, você também vai ter uma produção legislativa que vai, de certa forma, trazer essa ideia, né? Ideias e teorias, como o próprio direito penal do inimigo, ou como você vai manter preso para que ele não ofereça risco à sociedade, mas você vai manter preso para que ele vá e entregue outras pessoas, né? Ou seja, para que haja a colaboração premiada, né? Então, mas essa forçação, ela atinge as liberdades individuais. Será que essa é realmente a forma de se acabar com a corrupção? Acontece que a gente tem, pela percepção midiática, buscar soluções imediatistas, né? Não, todos os políticos são generalizações, né? Todos os políticos são corruptos, as organizações estão todas corrompidas, então logo nós temos que passar uma tábua rasa em tudo e destruir tudo. Bom, essa percepção comum, esse senso comum produzido, né? E que é produzido também dentro das estruturas técnicas, também é produzido um senso comum teórico dos juristas, como dizia o próprio Vará, né? Ou seja, você vai produzindo um senso comum porque essas coisas elas perpassam todos os poderes, como dizia o Marcelo, né? Então, você vai reproduzindo práticas e técnicas. Técnicas de quê? Muitas vezes essa técnica está acima mesmo da condição humana, né? da perspectiva do humano, né? Ou seja, essa técnica ela vai ser autorreproduzida como se essa fosse a solução. Então se nós temos muita corrupção, logo, por que não reduzir o Estado, né? O Estado é o grande culpado disso, não? Vamos deixar que o poder econômico ele se autorregula mesmo e ele consegue resolver tudo. Nós sabemos que não. Em um Estado carente, como o Estado brasileiro, em um país de proporções continentais, há necessidade sim ainda de se consolidar direitos sociais. Nós não consolidamos os direitos sociais, quiçá pensar no Estado democrático de direito, porque uma democracia frágil, com representatividade fraca e com déficit de participação. Então a necessidade de você relacionar justamente esses elementos da técnica jurídica com a produção do político e a influência do econômico é interessante que a gente perceba isso. Que a população faz parte do processo de alfabetização, a compreensão do que é o fenômeno político e de como ele é produzido. Nós estamos acostumados, e estava falando aqui entre o ensino médio e o ensino fundamental, né? Mas qual a nossa educação política dentro da educação básica, né? Qual o nosso preparo para essa educação política e para a compreensão do político, para a compreensão do papel das estruturas e das instituições? Então, analisar esse fenômeno não é uma coisa simples, né? Então, esses mecanismos eles vão sendo implementados e aí daqui a pouco a gente começa a discutir questões muito mais graves com a perspectiva do estado de exceção, né? Do controle total do corpo da população. Como esse estado de exceção vai garantir somente através do poder soberano a sua ação e muito pouco, né? E uma supressão cada vez mais das garantias individuais. Esse processo é um processo em paralelo educacional, né? de percepção educacional, de percepção do social, do político, da perspectiva do econômico e das suas intervenções, e sim é necessário um Estado que seja atuante, né? Seja como capacidade preventiva, né? E aí a gente está falando de uma perspectiva de aplicar teorias ditas europeias ou estadunidenses em uma estrutura que o sistema carcerário é praticamente falido. Onde a gente fala no sistema carcerário em retributiva do fator social, sim, todo direito público ele quer retribuir o fator social. Ou seja, se há uma lesão ao fator social, você vai retribuir. Mas, por outro lado, a ideia de ressocializadora do indivíduo está completamente prejudicada dentro desse nosso sistema carcerário. Então, a nova criminologia, não estou dizendo a criminologia tradicional, mas a nova criminologia faz essa análise, né? Então, é necessário fazer uma análise conjuntural disso. Então, vamos prender mais, Tem um filme bem antigo, que a maioria, acho, dos colegas conhece, que é o filme Justiça. Um documentário, né? Feito por uma cineasta do Rio de Janeiro, onde ela mostra realmente o cotidiano, né, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e mostra realmente
Qual é a realidade disso? Né? A pessoa que está sendo mantida preso, vai sair, qual o cotidiano? Então, às vezes a gente não tem essa noção, né? E se deixar o senso comum trabalhar somente por isso, as pessoas querem mais rigor, porque a nossa mente é trabalhada com isso, porque a gente não consegue enxergar a outra ponta, né? A ponta da perspectiva social. Não estou fazendo aqui uma ode, bom, nós não vamos punir ninguém, sim, é necessário haver esse controle, mas não um controle desvinculado do que está acontecendo politicamente. Então, daqui a pouco o judiciário, trabalhando de uma forma mais enérgica, nós temos modificações sensíveis nas normas trabalhistas, nas normas previdenciárias, bom, o que vai restar, né? Nós vamos ter o que no futuro? Uma precarização do trabalho? No futuro, uma mexida nos direitos previdenciários? É necessária uma reforma para isso, sim, mas parece que são coisas usadas politicamente como coringa, né? Qual é o político que não fala em reforma tributária? Parece que tentaremos a reforma tributária. A gente está ouvindo isso há 20, 25 anos. Mas, de fato, quais as ações e políticas públicas capazes realmente de atingir isso? Então, essa onda, não vou dizer que ela vai passar, né? Mas é necessário que a gente compreenda ela e consiga, de certa forma, esclarecer mais, ter acesso a informações. O acesso à informação, ele é fundamental, e modificar os mecanismos de participação, que haja possibilidade também desde esses mecanismos mais simples, né, como aquele POA-CC ou Wikicidade, onde a pessoa está andando, eu digo, olha, eu vi esse buraco aqui na rua, eu digo, bom, tira a foto e coloca dentro da aplicação, né? Ou o poder público se aproximar desses mecanismos de participação para poder ter ações concretas, o poder público se aproximar da própria polícia, o poder público se aproximar das estruturas, né? Para que você tenha, então, a população como um sentimento de pertencimento a essas organizações. Porque claramente nós temos uma crise de confiança nas organizações. E parece que essa crise de confiança, ao mesmo tempo que ela é fática, ela também é engendrada mediaticamente. E aí, quais as outras estruturas que estão crescendo nesse processo, né? A pergunta é, o judiciário cresce com esse processo? Tudo isso que a gente vê sobre o judiciário, aumenta a confiança da população sobre o judiciário? A Polícia Federal aumenta a confiança sobre a Polícia Federal em face dessas ações? Eu creio que não. Eu creio que isso é muito etéreo. Então, a necessidade que você tem de pensar realmente esse processo e a sua ligação com a população e com o próprio político. Professor Dr. Henrique, perspectiva europeia, o senhor esteve em Portugal fazendo uma pós-graduação não faz muito tempo. Como é que é isso lá, essa questão política? Como é que funciona lá? Eles estão mais evoluídos? Eles têm os seus problemas também? Eu acho que o sistema educacional lá é melhor, né? Mas a crise perpassa todo mundo. A desconfiança dos políticos ela acontece em todo mundo. E aí se começa a buscar soluções que fogem à política tradicional, que para mim é um perigo. Seja lá na França, que veio um candidato não vinculado a partidos políticos que acabou se elegendo. E se busca isso aqui no Brasil, e o meu medo é que se comece a buscar a solução através de técnicos. Isso, para mim, não é a solução ideal. A solução, ela não pode fugir de partidos políticos, a gente não pode desacreditar os políticos, não pode desacreditar os partidos, porque, veja, vai se colocar uma pessoa desvinculada ao partido político, a qualquer partido político. Como ele vai fazer a sua coalizão para aprovar qualquer medida que seja? De que forma vai haver isso? Se ele sequer tem... De que forma eu vou votar nesse cara se eu não sei nem se ele está preso a algum programa? Isso aí é muita pretensão, uma pessoa ser um partido. O partido tem uma ideologia, tem um programa, então aquela pessoa sem um partido, ela é um partido, né? E ao mesmo tempo, essa preocupação do professor Jerônimo era muito... Porque eu não consigo visualizar a democracia sem liberdade. A liberdade, ela alimenta a democracia alimenta a liberdade. E se é que a gente começa a diminuir a liberdade, a gente está também diminuindo a democracia. É preciso que as pessoas participem mais por vários mecanismos, alguns já citados pelo professor Jerônimo. A sociedade deseja e quer participar mais. E a gente não pode limitar essa liberdade. Me parece que a crise atual é que nós não discutimos ideias, nós discutimos pessoas. É preciso discutir ideias. Se alguém pensa contrário
ao que uma outra pessoa pensa, não é a minha ideia que é atacada, sou eu que sou atacado. Então, o que a sociedade precisa fazer, mas isso me parece que é um processo que demandará tempo, essas inovações, essa forma que a sociedade está discutindo os problemas, essa sociedade em rede é algo muito novo ainda, que ela precisa ser aprimorada, ela precisa ser debatida. Eu tenho certeza que melhorando o sistema educacional, isso é fundamental, melhorar o sistema educacional. E o sistema educacional básico, a gente precisa melhorar, e há estudos dizendo que se a gente investir na educação básica, os ganhos serão absurdamente maiores, e é preciso melhorar a educação, é preciso que as pessoas parem de ser intolerantes com as ideias contrárias, nós precisamos ouvir mais, entender mais e debater ideias, não xingar. Se eu discordo de você porque ou eu sou coxinha ou eu sou mortadela, isso. Que alimenta os discursos de ódio. Tem uma necessidade de regulação sobre isso. Claro. Tinha uma frase que define bem isso, né? A pessoa pensa que progressista é todo aquele que pensa que nem eu. Que pensa diferente é conservador. Doutor Josimar, e essas campanhas que a gente vê aí pelo WhatsApp agora, no sentido de não votar em ninguém, anular o seu voto, como é que a gente pode ver isso? É a despolitização do país, né? As pessoas pensam que votando em branco vão resolver o problema. Isso não resolve nada, né? Votar em branco. Pode agravar o problema. Inclusive. Só pode agravar. Alguém vai se eleger. Alguém vai ocupar o nosso espaço, né? Alguém vai ocupar o espaço daquele que nós não votamos. Então o que a sociedade tem que fazer? Escolher aquele que entende, que mais se adequa àquilo que ele espera, vota naquele. Votar em branco, tinha uma frase antiga, né? Voto em branco não nos leva, era uma campanha do TRE e do TSE. Voto em branco não nos leva a lugar nenhum. Então, é um momento político que se atravessa agora, e há anos já se fala muito desse voto, até circula nas redes sociais uma campanha no sentido de que você vota em branco, que votando em branco... Anula a eleição, isso não existe, isso não existe, né? Pelo sistema legal hoje. Vão ser considerados os votos válidos e aqueles que tiverem mais votos vão se eleger. Então, é um momento difícil, acho que poucos nomes realmente surgem, se falava antes, o professor Jerônimo falava antes dos nomes que surgem, é uma dificuldade imensa hoje se pensar quem é que vai ser o candidato a presidente no ano que vem. Que é que vai ser a bola da vez, né? Essa semana veio uma entrevista do presidente do Tribunal Regional Eleitoral e ele largou uma frase de efeito que é muito verdadeira. Ele diz assim: o político não ganha ou perde a eleição, ele faz mais ou menos votos. Quem ganha ou perde a eleição é você, quando você vota bem ou mal. É verdade. Uma coisa que me preocupou, que eu concordo com o Henrique, né, dessa fase, dessa tecnicização, né? Você já tem políticos fazendo o discurso que diz o seguinte: eu não quero fazer política, eu sou o gestor. Ou seja, ele se personaliza como uma figura técnica, né? Digo, eu sou o gestor, né? Logo eu vou fazer gestão é uma coisa técnica e não tem interferência política. Ou seja, uma banalização, uma desacreditar no político, né? Sabendo que nós somos, de acordo com Hannah Arendt, que é algo interessante, né? Nós somos ao mesmo tempo labor, tudo aquilo que a gente faz para sobreviver, para a nossa existência, né, a sobrevivência, trabalho, que é essa atividade em troca de remuneração que modifica o nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo ação. E essa ação que ele diz, ela precisa ser pautada pelo político, porque para a condição humana ser percebida, nós temos que ter pelo menos uma pontinha de participação, onde quer que seja numa associação de bairro, seja no condomínio do prédio, mas nós temos que ser valorizados por esse pensado político, esse pensar das nossas relações, né? A estabilidade de poder nas nossas... nós fazemos política no cotidiano, nós fazemos política no dia a dia. Então essa perspectiva de que um gestor vai eliminar o político é totalmente absurdo. Então é a perspectiva de que você tem que entender que fazer gestão é também fazer política cotidianamente. Todos nós, nas nossas organizações, fazemos isso também, nos relacionamos politicamente. E se você começa com esse discurso, precisa ter um gestor, precisa ter um técnico, você está limitando a democracia. Porque você está dizendo que somente essas pessoas são capazes de gerir o Estado. E aí você retira quem não é técnico, quem não é o gestor, da possibilidade de alçar um cargo público, um cargo executivo. Então, a mim é muito perigoso esse discurso, porque ele limita a democracia. Uma tecnicização do direito é algo extremamente complicado, né? Quando a gente vai produzir aquelas críticas do normativismo, Kelsen, o que o Kelsen queria? O sistema científico de pureza, onde eu não fosse discutir elementos de justiça ou de moral dentro do próprio direito. O direito bastava a si mesmo dentro de uma perspectiva técnica. A pergunta é eficiente ou não é eficiente? Claro que é eficiente,
Mas pouco a pouco esse sistema ele vai apresentando colapso. Por quê? Porque não considerar que o direito tem que estar em constante diálogo com a política e com a economia é algo muito negativo. Então, essa era técnica, né? essa chamada era técnica de que todo o nosso procedimento tem que ser técnico, o amor precisa ser técnico, a forma com a qual nos relacionamos precisa ser técnica, isso dá uma diminuição muito grande desse caráter do humano, da nossa própria condição do humano. E aí faz com que a gente tenha posicionamentos radicais, discursos de ódio, com que a gente diga, olha, tem que ser preso, tem que ser torturado, ele é culpado, bom, parece aquele poema do Brecht, né? As coisas vão acontecendo com todos, mas quando chega a minha vez, aí eu entendo, puxa, eu não dei bola para todo o processo. Tem 30 segundos. Tem um governador da República, Pedro Tax, que seja o governador do Mato Grosso. E no começo eu também me apaixonei por ele. Eu era simpático a ele. Porque ele montou um secretariado sem políticos. Quase ninguém era afiliado a partido político. Só que, recentemente, a notícia que se tem, que ele passa por uma das maiores crises no governo dele, pela dificuldade da articulação política. Muito bem, o Conexão Cidade, que vai chegando ao fim, foi quase 1 hora de programa aí, em 3 blocos. Acho que foi muito produtivo. Eu queria agradecer muito a presença do Henrique, do Ditimar e do professor Jerônimo. Agradecer também ao nosso telespectador nesse nosso programa que vai chegando ao fim, programa que você assiste pelo canal 19 da NET. Tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, que está conosco aí há 15 anos já construindo histórias de sucesso, e também a da ASDEP. Esperamos você no programa da semana que vem, se Deus quiser. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso.